Bom dia, queridos. Vamos começar a nossa aula? Ouça com muita atenção a nossa meditação. Primeiro da lista. De manhã, ouve, Senhor, meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmos 5, verso 3. Qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? Essa foi a pergunta que um site de negócios fez para algumas pessoas de sucesso. Entre as respostas estavam: ler 20 minutos antes mesmo de tomar banho, ficar alguns minutos deitado, pensando nos compromissos do dia, beber um copo d'água e pensar em 3 coisas para agradecer. As tarefas do dia podem ser diferentes para cada pessoa, mas ninguém deve sair sem pedir a companhia de Deus. Antes mesmo de abrir os olhos pela manhã, devemos agradecer a Ele por mais uma noite de sono. Você costuma fazer isso? Qual foi a primeira coisa que você fez hoje, por exemplo? Você não pode voltar no tempo e refazer o dia de hoje, mas amanhã será um novo dia. Nele, você poderá fazer tudo diferente, do jeitinho que quiser. Que tal colocar Deus como primeiro item de sua lista? Nada é mais importante do que isso, pode acreditar. Vamos orar? Senhor, te pedimos que o Senhor esteja conosco em cada dia de nossas vidas, que possamos te colocar sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Toma conta das nossas vidas, das nossas famílias e dos nossos amigos. Nos proteja e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Abra o seu livro na página 12, isso mesmo, o módulo da terceira unidade. Nós iremos trabalhar um texto que tem como título Futebol de Rua. Futebol de rua. Quando eu observo esse texto, eu faço a leitura, eu vou identificá-lo como um gênero textual crônica. Isso mesmo, esse texto é uma crônica. As crônicas, ela relata, descreve fatos que ocorrem no dia a dia. Uma narrativa de forma bem prática, muitas vezes com abordagem bem alegre, divertida, com palavras simples e, lógico, fatos do cotidiano. Nesse texto, por exemplo, você vai ouvir falar da bola, das goleiras, do campo, da marcação do jogo, da duração, da formação dos times, do juiz. Vai descrever também as instruções. Enfim, você vai ver vários relatos. E que texto agradável! É um texto que tem abordagem bem divertida. Faça uma ótima leitura. Logo abaixo, você pode ver o nome do autor, Luiz Fernando Veríssimo. Nós vamos agora conhecer um pouquinho desse escritor. Luiz Fernando Veríssimo é um autor brasileiro conhecido pela qualidade de suas crônicas humorísticas e contos. Com mais de 60 títulos publicados,
também é músico, tradutor, jornalista e roteirista. É filho do escritor Érico Veríssimo e de Mafalda Volpe. Nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 26 de setembro de 1936. Publicou seu primeiro livro, o popular Crônicas ou Coisa Parecida, em 1973. O nosso texto é uma crônica. Mas o que é uma crônica? A crônica é um gênero textual evidenciado por fatos do cotidiano registrados dentro do tempo. Geralmente são textos curtos e bem simples. Abordam fatos do cotidiano com tom de humor ou crítica. Possibilitam ao leitor se identificar com o texto, provocando emoções e sensações. As crônicas podem ser narrativas, descritivas, humoristas, jornalísticas. Agora você vai assistir um vídeo que você vai treinar a sua leitura e vai aprender um pouco mais sobre as crônicas. Agora você vai ficar por dentro do texto realizando as atividades do livro da página 14 a 18. Lembrando que essas atividades estão sendo realizadas durante a aula via Zoom. Em sua atividade, você vai observar o uso do J e o uso do G. Quando utilizar em uma palavra o J ou o G? Fique atento nas próximas informações. Essas dicas são muito importantes. Uso de J ou G. Vamos às regras. Regra de número 1. Emprega-se J em palavras de origem africana, tupi, árabe ou exótica. Por exemplo, biju, canjica, pajé, jiboia. Sim, jiboia sem acento, pois de acordo com o novo acordo ortográfico, o ditongo tônico oi das palavras graves, mais conhecidas como paroxítonas, deixa de ser acentuado, portanto jiboia não tem mais o acento. Regra de número 2. Emprega-se J nas formas dos verbos terminados em jar e gear. Por exemplo, o verbo arranjar tem a sua terminação em jar e é escrito com J. Logo, todas as suas conjugações
e todos os seus derivados também serão escritos com J, como no exemplo: arranjo, arranje, arranjem, todos com J. Regra de número 3. Emprega-se J em palavras derivadas de outras que já apresentam a letra J. Por exemplo, ajeitar, derivado de jeito. Jeito é com J. Portanto, ajeitar, que derivou de jeito, também precisa ser com J. No mesmo caso, nojeira, que derivou de nojo, e lojista, que derivou de loja. Regra de número 1 para o emprego do G. Nas palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio ou úgio. Por exemplo, pedágio, sacrilégio, prestígio, relógio e refúgio. Observem que em todas as palavras citadas no exemplo são terminações em ágil, égio, ígio, ógio e úgio. E quando isso ocorre, a palavra é escrita com G. Regra de número 2. Emprega-se G nos substantivos terminados em agem, igem e ugem. Por exemplo, bagagem, viagem, origem, ferrugem, todas escritas com G, pois tem a terminação, é um substantivo terminado em agem, igem e ugem. Viagem, neste caso, está escrito com G, pois aí seria substantivo. E toda vez que viagem é substantivo, ela é escrita com G. Por exemplo, a viagem foi excelente. Viagem, nesta frase que eu acabei de informar, seria substantivo. Substantivo, viagem, escrito com G. No caso, se for verbo, é escrito com J. Por exemplo, espero que vocês viajem bem. Viagem, ação, verbo. Então, viagem, verbo, é escrito com J. Cuidado para não se confundir. Regra de número 3. Emprega-se G em palavras derivadas de outras que já se grafam com a letra G. Por exemplo, engessar, derivou de gesso, que já é escrito com G. Logo, engessar também é com G. Faringite, derivou de faringe, que é escrito com G. Logo, também escrito com G, faringite.
Quero te desejar uma ótima atividade, bons estudos, um beijo no coração e até a próxima aula.